Imagine, o sol escaldante implacavelmente queima a terra da antiga Babilônia, transformando o ar em uma miragem oscilante. O céu, como se fosse uma cobertura metálica aquecida, treme com o calor e cada pedra nas paredes da cidade parece emanar o calor acumulado. A cidade barulhenta está cheia do zumbido das carroças, dos gritos dos comerciantes e do estalo dos chicotes, mas tudo isso parece parar quando você levanta os olhos. Diante de você se abre uma cena verdadeiramente fantástica. No fundo da planície monótona, queimada pelo sol, entre areias e poeira, ergue-se uma estrutura de vários níveis, coberta por uma densa vegetação. Enormes terraços, como degraus de uma escada para o céu, estão cobertos por plantas exóticas, desde flores vibrantes até palmeiras espalhadas. A folhagem brilha em todos os tons de verde, criando um contraste com a implacável paleta cinza amarelada da paisagem ao redor. Finos fios de água, brilhando sob os raios do sol, descem pelas cascatas em degraus dos terraços, emitindo um som calmante, de murmúrio. Eles alimentam as plantas, dando-lhes vida neste clima escaldante. Mas como essa água sobe tão alto? O mistério das antigas tecnologias não deixa de surpreender. Elevadores, ou aquedutos, ou um engenhoso sistema de canais, sobre os quais circulam lendas, permitem que esta estrutura prospere. É como se você ouvisse o sussurro fresco das gotas, trazendo alívio neste reino de calor. Os jardins suspensos da Babilônia não são apenas um oásis verde, são um verdadeiro desafio à natureza. No meio de uma planície infinita, onde a vida é impossível sem água e sombra. Eles representam o triunfo do pensamento engenhoso humano, da estética e da força do amor. Eles não apenas saciam a sede dos olhos, mas também se tornam um símbolo da vontade inabalável e da inspiração do mundo antigo. Mas esses jardins eram uma realidade? Ou é apenas uma miragem habilidosa, tecida pelas palavras de poetas e historiadores da antiguidade? Talvez seja uma bela fábula criada para glorificar a grandeza da Babilônia? Ou são memórias de um sonho que nunca se concretizou? As lendas que cercam os jardins impressionam com sua riqueza, mas nenhum dos textos antigos oferece uma resposta clara e inequívoca. Os arqueólogos ainda estão quebrando a cabeça, tentando conectar as informações fragmentadas das crônicas com os dados das escavações. Por que os autores antigos descreviam os jardins com tanto entusiasmo e atenção aos detalhes? Se eles poderiam ser apenas uma invenção? Talvez aí resida o seu mistério. Ou talvez sua realidade fosse diferente, não tão grandiosa como imaginamos hoje. Vamos nos transportar para o passado, para uma época em que mitos e fatos frequentemente se entrelaçavam tão intimamente que era difícil distingui-los. Vamos tentar olhar para este mundo enigmático através dos olhos daqueles que viveram há milhares de anos. E talvez consigamos levantar o véu sobre essa história surpreendente. Nossa história começa na lendária Babilônia, uma cidade que era a verdadeira joia da antiga Mesopotâmia, situada entre os poderosos rios Tigre e Eufrates. Babilônia não apenas impressionava por sua escala, mas também era um símbolo de poder e florescimento cultural. Aqui erguiam-se ao céu gigantescos zigurates, paredes decoradas com azulejos e palácios majestosos, irradiando brilho e luxo. Foi precisamente esta cidade que se tornou um dos centros mais importantes do mundo antigo, onde a arte, a ciência e a engenharia atingiram alturas inéditas. De acordo com a versão mais popular, os jardins suspensos foram criados durante o reinado do rei Nabucodonosor II, um dos maiores monarcas de seu tempo. Este governante ambicioso reinou de 605 a 562 a.C., transformando Babilônia em uma das principais capitais da antiguidade. Seu nome está associado não apenas a vitórias militares, mas também a grandiosos projetos de construção que deveriam demonstrar a força e a grandeza de seu império. A lenda diz que uma das razões mais comoventes para a construção dos jardins suspensos foi o amor do rei por sua esposa, a rainha Amitis. Amitis, princesa de Média, foi dada em casamento a Nabucodonosor como parte de uma aliança entre duas poderosas nações. No entanto,
Ao se mudar para a Babilônia, ela teve dificuldades em se adaptar à nova situação. Acostumada com as colinas verdes e frescas de sua terra natal, ela sentia falta da beleza das paisagens medas, que contrastavam com o sol escaldante e as planícies empoeiradas da Babilônia. Nabucodonosor, buscando aliviar a saudade de sua esposa e fortalecer a aliança com a Média, decidiu criar um refúgio no centro da Babilônia, que a lembrassem de sua terra natal. Assim surgiu a ideia de criar colinas artificiais cobertas por vegetação exótica que combinassem elementos da natureza com soluções de engenharia complexas. Para que essa ideia se tornasse realidade, eram necessários não apenas o talento dos construtores, mas também tecnologias avançadas para a época. Os jardins suspensos, segundo descrições de autores antigos, tornaram-se uma verdadeira obra-prima. Cada nível dos terraços foi cuidadosamente planejado, desde as colunas maciças que sustentavam a estrutura até o complexo sistema de irrigação que assegurava o crescimento das plantas. Dizem que a rainha Amitis podia passear por esses terraços, desfrutando da vista das flores e árvores, do canto dos pássaros e da frescura dos riachos, como se tivesse retornado às montanhas da Média. O historiador babilônico Beroso escreveu que Nabucodonosor ergueu os terraços, semelhantes a verdadeiras montanhas, e os plantou, com uma variedade de plantas para recriar as paisagens da terra natal de sua esposa Amitis. Este gesto foi motivado não apenas pelo amor, mas também pelo desejo de dar a ela uma sensação de lar, uma lembrança das colinas verdes da Média, que ela deixou para viver na poeirenta e quente planície da Babilônia. É difícil imaginar a escala e a ambição de tal projeto. A construção desses jardins em terraços exigiu um esforço enorme. Plataformas maciças de pedra foram erguidas uma sobre a outra, e sua superfície foi coberta com uma espessa camada de terra capaz de sustentar não apenas gramíneas e arbustos, mas também grandes árvores. Todo esse complexo elaborado foi criado levando em consideração que as plantas pudessem florescer e encantar os olhos nas condições extremas do clima quente. A água, um dos principais elementos desses jardins, desempenhava um papel crucial. Um sistema de irrigação, especialmente desenvolvido, sem igual no mundo antigo, permitia elevar a água do Eufrates a uma altura comparável a um edifício de 7 andares. A água fluindo constantemente enchia o ar de frescor, criando a ilusão de uma floresta viva e respirante no meio da planície quente. Os jatos de água possivelmente desciam das terraças em cascatas reluzentes, intensificando a impressão de um canto paradisíaco. No entanto, existe outra versão que atribui a criação dos jardins à lendária Semíramis, uma das figuras mais misteriosas e marcantes da história antiga. Semíramis, também conhecida como Semiramis, foi uma rainha da Assíria que supostamente governou no século IX a.C. Sua imagem é cercada por muitos mitos e lendas, o que torna sua figura quase indistinguível na poeira dos séculos. As fontes a descrevem como filha de um mortal e de uma deusa, Derceto, uma deusa síria da fertilidade, que, segundo as lendas, tinha a aparência de uma mulher com cauda de peixe. Essa linhagem enigmática por si só já conferia à rainha Águia um ar de divindade. Semíramis era famosa por sua beleza extraordinária, que, segundo os antigos autores, cativava os corações não apenas das pessoas comuns, mas também dos grandes governantes. Mas suas qualidades não se limitavam à aparência. Ela possuía uma mente excepcional, ambição e uma vontade de ferro. Essas qualidades permitiram que ela não apenas ascendesse ao trono após a morte de seu marido, o rei Nino, mas também se tornasse uma das governantes mais poderosas de seu tempo. As lendas atribuem a Semíramis grandiosos projetos de construção, incluindo não apenas a criação dos jardins suspensos, mas também da própria cidade da Babilônia. Ela é chamada de criadora de um sistema de irrigação em larga escala que transformou as terras férteis da Mesopotâmia em um próspero centro do mundo antigo. Textos antigos afirmam que ela, seu reinado, foi marcado pela construção de majestosos templos, palácios e fortificações que maravilharam seus contemporâneos. Babilônia, se acreditarmos nessas histórias, tornou-se sua obra-prima, uma cidade onde a arte,
a ciência e a engenharia alcançaram alturas inéditas. Quanto aos jardins suspensos, segundo as lendas, Semíramis os concebeu como um reflexo do Jardim do Paraíso descrito nos mitos de seu povo. Não era apenas uma demonstração de poder e riqueza, mas também uma tentativa de criar uma utopia, um lugar ideal onde a natureza e o gênio humano se fundem, em um só. Seu desejo de transformar mitos em realidade gerou a história das terraças verdes, suspensas sobre a terra. No entanto, evidências arqueológicas da existência dos jardins ainda não foram encontradas. No início do século XX, o arqueólogo alemão Robert Koldewey descobriu em Babilônia os restos de um complexo maciço que poderia ter sido parte dos jardins. No entanto, nem todos os estudiosos concordam com essa interpretação. Alguns acreditam que os jardins poderiam não estar em Babilônia, mas em Nínive, a capital do Império Assírio. Então, os jardins suspensos eram reais? Talvez nunca saibamos a resposta. Mas, ao sonhar com eles, descobrimos um mundo surpreendente de civilizações antigas, onde amor, inspiração e o gênio humano criaram verdadeiras maravilhas.